Vamos lá, galera. Vamos para nossa última aula aí do tópico 4, estrutura da CDD, classificação decimal de Dewey. A CDD, ela foi criada em 1876 por Melvin Dewey. Dividiu assim o conhecimento humano em 10 classes, 0 a 9, utilizando números arábicos. É o sistema mais conhecido e utilizado internacionalmente. Inclusive, a UFRJ, tá, ela vai utilizar o CDD. Por isso que é importante vocês darem uma olhada nas bibliografias que vocês têm, dar uma atenção especial para o CDD, porque é a que eles utilizam na prática, tá bom? Bom, hoje a CDD ela já está na sua 23ª edição, tá? E essa edição ela foi publicada em 2011. Bom, o que também é importante vocês saberem? Tem uma regra quando você vai escrever, quando você vai, como é que posso dizer? Catalogar, né? Classificar, desculpa, as obras. A cada 3 dígitos, você tem que colocar um ponto, tá? Então vai ficar 000.101 ponto, por exemplo. Tô dando um exemplo. Mas isso, assim, é para facilitar a leitura, tá? É uma padronização. Então, bom, o sistema ele é conhecido, né, e utilizado internacionalmente. Então, as classes principais são essas aí que vocês estão vendo. 000, obras gerais. Exemplo, enciclopédias. 100 é a filosofia. 200, religião. 300, ciências sociais, tipo direito, economia, sociologia. 400, filosofia, estudo das línguas também vai entrar aqui no 400. 500, ciências puras, tipo matemática, física, química. 600, ciências aplicadas, tecnologia, como medicina, engenharia, agricultura. 700, arte, esporte, lazer. 800, literatura. 900, história, geografia e biografias. Bem, bom, o que é importante vocês saberem é que essas classes, elas vão ser subdivididas em mais 10 classes, tá? E assim por diante, sempre subdividida. Sempre assim, do geral, do mais geral pro mais específico. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. A gente vai ter assim, a gente já sabe que o 900, ele tem a ver com... deixa eu voltar aqui para vocês pegarem. Só um segundo. Aqui, 900. Ele tem a ver com história, geografia e biografias. Vamos pegar aqui o 900 da geografia. Então, a geografia, ele é 900. Então, a gente vai ter assim, 910. Vai ser, por exemplo, geografia física, tá? Já é uma subdivisão. E aí, a gente vai ter, por exemplo, assim, 911, geografia humana, tá? E aí, vamos abrindo. Se a gente tiver, assim, 910.1, vai ser geografia física, pedologia. O que é isso? É geografia, estudo da geografia, no caso, especificando que é a parte física da geografia, no caso, especificando que vai ser a pedologia, que vai trabalhar com os solos, entendeu? Então, a classificação para você achar os solos dentro de um determinado acervo que seja classificado pelo CDD, seria isso, 910.1, entendeu? Vai tipo, e como eu falei, do mais geral para o mais específico. Então vem lá, 900 geografia, 910 geografia física, 910.1 geografia física dos solos, tá? Pedologia, no caso. E assim por diante, você ainda pode colocar 910.1 .112, que aí vai ser mais específico ainda dentro daquela área. Isso vai ser muito mais comum, por exemplo, na área da medicina,
que aí você vai vir com ciências aplicadas, aí vem medicina, aí vem anatomia, aí vem só parte de coração, né, cardiovascular, depois só o músculo do coração, lá, o periocárdio. Entendeu? Então lembra só disso, vai ser do geral para o específico. Caiu uma questão sobre isso, botou lá 3, 4 coisas para você pensar, classificar, numerar. Você pega o mais geral para o mais específico e você vai conseguir montar, tá bem? Então vamos lá. Além disso, das tabelas das classes principais de assuntos, a gente tem também o sistema, ele vai possuir tabelas auxiliares que vão possibilitar complementar os assuntos conforme a necessidade, tá? Então elas vão ser divisões de forma, língua, literatura, geográfica, tempo. Então a gente vai ter assim, o 1 vai ser as teorias, o 2 vai ser os compêndios, o 3 a enciclopédia e dicionário, o 4 vão ser discursos, o 5 vai ser periódicos, o 6 sociedades, o 7 estudo e ensino, o 8 poligrafia, o 9 história. A biblioteca, no caso, ela deve escolher e adotar o sistema de classificação mais adequado para o controle do seu acervo. Então, assim, existem inúmeras formas de classificar, inclusive as formas de classificação específicas. Por exemplo, quando você vai tratar de educação, vai ser uma classificação chamada BRASED, B-R-A-S-E-D, entendeu? Só que isso não vai cair, isso é só para vocês entenderem que existem muitos tipos, mas que a UFRJ ela utiliza esse que a gente acabou de falar, que é o CDD, Classificação Decimal de Dewey, que tem como tabela principal essa aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Depois vai ter uma tabela auxiliar, que é essa daqui, que é para você conseguir colocar mais classes, né, lá dentro na hora de dividir, tá? Então vamos lá. Qual é a diferença entre elas, entre a CDD e a CDU? Bom, não tem muita diferença, tá? A gente vai ter muito mais semelhanças do que diferenças. Agora, o que a gente tem é que a classe 4 e a classe 8, na CDU, presta atenção, na Universal, a classe 4, ela tá vaga, tá? Vocês viram lá, ela tá vaga, para você colocar qualquer outra coisa que precise. Enquanto a 8 vai conter, além de literatura, que é o caso da CDU, vai estar também as línguas e a linguística, tá? No caso, essa é a única diferença. Todo o resto, elas são muito similares, tá? Vamos lá, agora eu vou falar um pouco sobre a rotina para o empréstimo e a devolução das obras. Primeiro, você tem que solicitar ao leitor a apresentação do cartãozinho da biblioteca. Basicamente, isso aqui vai ser uma descrição de como proceder, tá? Como auxiliar e o bibliotecário eles procedem para o empréstimo e a devolução das obras. Primeiro, solicita o cartão. Aí você vai anotar no cartão a data da devolução ou carimbar, no caso das modernas, na FRJ, você já vem com um códigozinho lá de barra, imprime, pum, bota no seu, tá? Tem que ter a data que você vai entregar em várias vias, que é para a pessoa não esquecer. Mas hoje em dia já se pega o e-mail da pessoa para ficar avisando, senão as pessoas esquecem mesmo, tá? No caso, se você tem mais de uma obra sendo emprestada para a mesma pessoa, você tem que colocar as datas de devoluções, porque podem ser diferentes, dependendo do tipo de obra. Tem obras que elas não podem ficar muito tempo na sua casa, tá? Porque a procura é grande. Então, cada um vai ter um tempo pequeno para consultar. Depois tem que devolver, tem que largar o osso, né? Você tem que depois retirar o cartão do livro e anotar o número de registro do leitor. Todo leitor vai ter na sua carteirinha um número, tá? Você tem que colocar em tudo isso, carimbar, no caso, a data com o carimbo datador. Solicitar aí... Opa, cadê? Solicitar ao leitor que assine seu nome nos cartões. Anotar ou carimbar na papelada de devolução de cada livro a data. Enfim, você vai datar tudo que o cara levar, tudo. Ele tem que... Não pode ter desculpa, entendeu? De que ele não sabia que era para entregar. Ele vai ser avisado inúmeras vezes. Devolver o cartão pro leitor, tá? Falando mais uma vez sobre a data da devolução. Arquivar os 2 cartões, tanto o de formulário quanto o do sobrenome de autor.
No caso, se tiver um pedido do mesmo livro, né? Aí você pode verificar que ele está emprestado, pode falar para o outro leitor que chegou agora quando que ele vai poder ir lá buscar, porque vão devolver, entendeu? Sim, tem que ter uma outra ficha também arquivada ali, por ordem cronológica crescente, isso é essencial. E hoje em dia, eu tô falando isso que é para vocês saberem como é antigamente, porque hoje em dia, principalmente no FRJ, vai estar tudo no software, entendeu? Então assim, você lá no final do dia coloca os dados do que aconteceu e bom, ele vai dizendo para você. No dia seguinte você chega no trabalho, abre o computador e fala: hoje tais obras vão ser entregues. Já tem fulano, ciclano, beltrano querendo, que já reservaram para tal livro que vai chegar. Então tá tudo automatizado. Basta você saber o sistema e olhar para a tela, tá? É muito mais simples. Bom, as guias de fichas vão ser numeradas de 1 a 31, nada mais é do que os dias, tá? Para facilitar ali na hora da devolução. No fim do dia, anotar o total de livro emprestado, no caso por assunto, no formulário de controle. Mais uma vez lembrando, quando é automático, saiu, já tá. No final você só manda lá imprimir o balanço do final do dia. Pronto, vai sair lá na sua mão quais livros foram emprestados, tá? Em nome de quem foi emprestado também. Em bibliotecas que encontram com o seu acervo todo informatizado, no final do dia ou no início do dia, antes de iniciar os empréstimos, tem que retirar o relatório de empréstimo por área de conhecimento. Isso é importante, tá, gente? Por área de conhecimento. Mas em geral também já está dividido. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre arquivamento, já que eu estava falando aqui, né, que tem que arquivar 2 cartões, o formulário. Então, arquivamento, arrumação relativa. Vai ser nada mais, nada menos do que o arquivamento quando o leitor ele tem acesso livre e estante. Ele entra e vai lá procurar o que ele quer, ele lê ali nos quadros da própria biblioteca onde estão as coisas que interessam e ele transita livremente. É uma arrumação relativa. Eles são guardados segundo o seu assunto. Então, é aquela biblioteca simples ali do seu bairro, né? Você entra, vai ter lá ação, aventura, suspense, romance, turismo, viagem, línguas, tá? Arrumação fixa ocorre quando o livro ele tem uma localização certa no acervo. É o mais comum, tá? Ele vai desprezar a classificação de assunto, como eu falei anteriormente, e vai levar em consideração a grandeza de obra. Desculpa, essa não é a mais comum. A mais comum vai ser a sequente, que é a mista, que ela vai juntar as duas coisas que eu falei, tanto a arrumação relativa quanto a arrumação fixa. Por quê? O arquivamento ele vai unir os dois tipos mencionados, tá? Os dois tipos que eu mencionei. Isso ocorre na maioria dos acervos. Claro, quando chega, eu tenho que classificar. E quando eu classifico, eu tenho que tirar o número de chamada. Quando eu tiro o número de chamada, ele vai dar, como eu já falei pra vocês, não pode esquecer, a localização exata na estante que ele vai ficar, onde ele vai estar guardado. Então, assim, com certeza, hoje em dia, o que mais se usa é a arrumação mista, porque é mais lógica, é melhor, é mais interessante e é mais eficiente também, tá? Vamos lá, e o inventário? O inventário nada mais é do que fazer o ato de utilizar o catálogo topográfico com os livros do acervo em geral. Essa prática é realizada a cada 6 meses ou 1 ano. É como se fosse o balanço de uma loja, entende? Por exemplo, fazendo um paralelo aí para vocês entenderem. Nesse dia, né, no dia teoricamente do balanço, mas é chamado inventário, a biblioteca é comum ela fechar, tá? Para fazer isso. Por quê? Porque não pode ter movimentação, tem que saber precisamente quantos livros tem, quais estão ali, o que sumiu, o que não sumiu, o que está perdido, etc e tal. Atualmente, com a informatização dos acervos, todos os processos acabam por serem mais eficientes. Quando a gente inicia o processo de entrada no acervo, o livro ele recebe um número de chamada. O que é isso? É o código de barra, tá? Na informatização, isso vai vir através de um código de barra mesmo. Então, assim no período de inventário, basta coletar com a máquina, sabe? Como se estivesse no mercado, que você não tem aquela maquininha que você passa o código de barra. É isso, só que o software ele já é feito para isso. Conforme você vai passando ali
pegando, ele já vai contabilizando absolutamente tudo que tiver naquele código de barra, vai sendo enviado para o software. Então, hoje em dia é muito mais fácil fazer a conferência, tá? Com catálogo topográfico. Bom, eu só peguei essa imagem aqui para finalizar a nossa aula. Para vocês terem uma ideia aí, ó, estão visualizando? Ali embaixo é um código de barra, tá? E bom, esses números, né, eles estão aí, vocês estão vendo? 028 6C486C. Isso é de uma biblioteca com a classificação universal, tá? Não é a mesma classificação da UFRJ, tá? Da UFRJ é de Dewey, é aquela numérica. Ok? Então, o que acontece? Só for mesmo para vocês visualizarem como é que vem. Vem assim, tá? Com o número da chamada, o autor, o título e o númerozinho do código de barra. Então, na hora de fazer o inventário, é só passar com a maquininha, pam, 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 que no final, quando acabar de passar a maquininha em todos os livros do acervo, você manda imprimir, manda ele contabilizar o que está faltando, o que não está, que o software, hoje em dia, é uma maravilha, faz tudo para você, tá bom? Então, gente, ó, bons estudos para todo mundo. Não esquece de curtir aí o vídeo, dar o joinha, por favor. Se puder também, dar uma curtida lá na página do Facebook, que eu criei há pouco tempo, não tem quase ninguém lá. Eu não sei muito bem mexer com essas coisas e tal, tô aprendendo. Então é isso, galera. Dá uma força aí. Até a próxima!